Vamos dando sequência na programação da Cultura 1030, do nosso Cultura Notícias de hoje, nesta quarta-feira, 20 de março de 2024. Nesta quarta-feira que continua quente, hoje já entra o outono, né? Vira hoje, amanhã, né? Uma coisa assim. E continua, hoje ainda tá, mas aqui dentro está quente, né? Mas ainda a previsão de temporais e tudo mais, será que o verão vai se despedir nesta forma aí, né? Muita coisa tem acontecido. Nossos entrevistados já estão por aqui. Quem nos acompanha via Facebook já está, né, tendo a oportunidade de conhecer ou rever os nossos conhecidos, reverem os nossos convidados que aqui estão. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Jax Oliveira Imóveis, aí na Rua Júlio de Castilhos, 1502. Companhia do Óculos, no Calçadão, com lentes e armações em 10 vezes. Nilson Moto Peças, na Rua Oswaldo Aranha, 195. Móveis de casa, com certeza o menor preço, General Câmara, 1418. Funerária Ângelos Pax, na Rua Júlio de Castilhos, 1275. Mercado Ruber, Professora Neuza Paz do Amaral, 219, Baía Fonseca, com estacionamento próprio. Clínica Santo Antônio Ambulatorial, General Câmara, 1809. Era Energia Solar, na Osório, 482. Supermercado Vergara, General Câmara, 1242. Laboratório Graça Betim, na Osório, 1120. E Fernando Ferrari, 1315. Com vacinas para todas as idades e exame de eletrocardiograma. Dutra Despachante, na Rua André Puente, em frente à Rádio Cultura. Reverendo Silveira, General Câmara, 980. Clínica Alinhar Fisioterapia e Estúdio de Pilates, na Rua Júlio de Castilhos, 949. Prioridade 10, na Rua General Osório, 579, em frente à Afubra. E Vrag Despachante Documentalista de Trânsito. Lembrando que a prioridade 10, da Osório 579, inaugura amanhã, às 9 horas da manhã, teremos aí a inauguração. Convidamos você a participar e nós estaremos lá então. Recebo com satisfação Roger Duarte, gestor e trabalhador na área da saúde, e Luciara Pereira Leal, psicóloga. Assuntos aí a respeito da clínica aqui de Canguçu, né? Que a gente teve lá na inauguração, um espaço lindo, maravilhoso, uma proposta, né, totalmente, né, voltada aí à saúde dos canguçuenses. Roger, ou a Luciara, bom dia. Vamos começar pelo Roger aqui, né? Pode ser. Bom dia à comunidade de Canguçu. Geraldo, estamos mais uma vez aqui, né, para falar da clínica, da nossa proposta, da clínica Vida Plena. Vida Plena. E foram aí 2 meses e pouquinhos da inauguração, e a gente está muito contente, né, com a nossa proposta, com o que o pessoal vem comentando, vem nos procurando, e a gente sempre tentando ampliar, né, a questão dos atendimentos, buscando novos profissionais. Esse é o nosso objetivo, né? Atender cada vez melhor a comunidade de Canguçu, né? Trazer profissionais que integram com o contexto da clínica, né? Com o contexto acolhedor, com o contexto da família, né? A família é super importante em todo o contexto, né? da doença ali, né? Da saúde e doença, né? O contexto familiar, ele está diretamente inserido nesse meio. Então, acho que a clínica, né, nesses 2 meses, ela veio, né, com tudo. Viemos para ficar mesmo, para dar atenção aos nossos cidadãos aí do município de Canguçu. E estamos à disposição, né, ali na General Câmara, 1221. 1221. Vamos ver com a Luciana também, falar um pouquinho mais da área da saúde, também é psicóloga, né? E também os demais profissionais, né, que trabalham ali para atender a comunidade canguçuense. Também vamos falar de horários de atendimento, números de telefones para agendamento, né, das consultas dos demais profissionais também. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham na manhã de hoje. Então, como o Roger falou, estamos aí há 2 meses, né, com a clínica. Bastante contentes já com os resultados que nós viemos tendo, com a procura. O foco da clínica é muito
esse atendimento que acolhe as famílias. Temos hoje uma grande demanda infantil, especialmente na questão, né, dos transtornos, aí, autismo, TDAH, síndromes e outros tantos que se manifestam geralmente aí na infância. Hoje, então, atendendo na clínica, nós temos já alguns profissionais, temos psicólogas, eu e mais uma outra psicóloga, temos psicopedagoga, neuropsicopedagoga, temos psiquiatra clínico, psiquiatra da infância e juventude, médico da família, temos também nutricionista. Chegou agora há 2 semanas também uma profissional nova que está atendendo conosco, uma terapeuta ocupacional. Nós tínhamos uma procura bastante grande por essa especialidade. Então, ela chegou há 2 semanas. É uma profissional excelente. Temos tido bastante procura, então, do trabalho dela. As famílias estão gostando muito, porque ela tem também todo esse perfil acolhedor, que, aliás, é uma das coisas que a gente busca, né, em todos os profissionais que vêm atender conosco, que, além de bons profissionais, porque a gente sabe que nós temos profissionais excelentes, né, por aí afora, mas, além de bons profissionais que fechem, né, com a nossa dinâmica de atendimento nesse perfil mais acolhedor para com as famílias. Então, temos também, além desses profissionais aí que eu citei, as terapias integrativas, que é o nosso também diferencial. Então, junto às terapias convencionais, que as pessoas costumam buscar por indicação aí dos neuros, né, do psiquiatra, enfim, nós temos também as terapias complementares ou integrativas, que acabam vindo nos auxiliar, né, como suporte nesses atendimentos. Então, a gente percebe que o paciente fica mais calmo, fica mais tranquilo, melhora a qualidade do sono. Então, tem inúmeros benefícios também as terapias integrativas e complementares. Então, nós temos hoje Reiki, barras de Axis, temos constelação sistêmica, constelação familiar sistêmica. Né? E uma outra questão que a gente busca, como eu falei ali no início bastante, a questão do acolhimento. Eu, enquanto psicóloga, já trabalho bastante também com adultos, e já trabalhava muito com mães, que a gente sabe que a demanda materna ela é gigante e ela é, muitas vezes, exaustiva, especialmente na maternidade atípica. Então, todo paciente novo que chega na clínica, ou seja, toda criança que chega para ser atendida por qualquer um dos nossos profissionais, a gente busca conversar com essa mãe, acolher e tentar entender a dinâmica daquela família. E isso tem sido muito interessante, porque as mães não estão muito acostumadas, né, a receber esse tipo de atendimento. Outro dia, conversando com uma mãe, ela disse para mim: faz 2 anos que eu estou nessa luta aí com a minha filha, né, correndo atrás de médico, de diagnóstico, de terapias, e tu é a primeira pessoa que senta comigo e pergunta como eu estou. Porque ninguém enxerga a mãe, né? Os olhares são todos voltados para a demanda que aquela criança apresenta. E a gente sabe que a família tem um papel extremamente importante no processo dessa criança, né? A gente ousa dizer que a família é mais de 50% do processo. E a mãe tem um papel muito protagonista, vamos pensar assim. Então, essa mãe precisa estar bem, né? Como que ela vai oferecer para esse filho algo que ela nem tem naquele momento de recurso emocional, muitas vezes, para estar lidando com essa demanda que chega, né? Então, esse também é um dos atendimentos que a gente costuma oferecer já logo de chegada para essas famílias. Sim. E esse atendimento está incluso junto com a criança, a mãe, a família? Como é que funciona? Ou são atendimentos separados? Então, depende muito do que a gente percebe de necessidade, né? Esse primeiro acolhimento com a mãe, ele acontece de forma gratuita, tá? Essa mãe, uma vez que ela busque qualquer um desses serviços que a gente tem para oferecer para o seu filho na clínica, a gente já marca, então, uma conversa ali com a mãe, a gente já marca um acolhimento. Geralmente, quem faz esse acolhimento sou eu. Por várias questões, né? Uma porque eu já trabalhava bastante com esse universo materno, outra porque, além de um olhar profissional para o que está acontecendo ali, eu também tenho esse olhar de mãe, porque eu vivo isso lá em casa, né? Eu sei muito bem as demandas que chegam e como a gente lida com essas demandas, né? Então,
Normalmente quem faz esse acolhimento com as mães sou eu. Esse primeiro acolhimento ele não tem custo, tá? E aí depois a gente vê a necessidade, dentro daqueles serviços que essa criança vai necessitar, dentro das terapias, de repente que o neuro sugeriu, ou que o médico, enfim, sinalizou que essa criança precisa, a gente vai ver também como é que está essa mãe, né? Caso ela precise continuar um acompanhamento, bom, aí depois a gente vai ver, então, alguma especialidade que possa ser útil para ela. Mas, num primeiro momento, esse acolhimento acontece de forma gratuita. Perfeito. E o atendimento, assim, ele é mais voltado para a área criança, infantil ou para adulto também? Olha, nós temos aí uma mescla de coisas acontecendo, né? Porque eu trabalhava já muito com adultos. Isso. Então, eu continuo atendendo adultos. Tem a outra psicóloga atende, a maior parte dos atendimentos são infantis, mas também atende algum adulto. Nós temos a Nutri atendendo maioria de adultos e as outras profissionais, a maioria é criança. Chega uma demanda grande assim infantil para nós. Isso. Você falou assim, principalmente o TDAH TDAH, né? Isso. O que seria o... transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é algo que se percebe ali... os pais, quando a criança tem a hiperatividade, que é aquela criança extremamente agitada, que se chegar aqui ela vai subir na tua mesa, ela vai... Então, quando ela é hiperativa, os pais geralmente percebem bem no início ali da infância. Quando ela é só desatenta, muitas vezes os pais não percebem. Quem vai perceber é a escola, quando essa criança, então, entra nessa fase de vida escolar. Então, geralmente, a própria escola encaminha para uma avaliação. Nós fazemos essas avaliações, tá? Nós temos uma neuropsicopedagoga que trabalha bastante com testagem, né, para fazer todas essas avaliações, para ver se essa criança, né, tem indícios de TDAH, de TEA, enfim. É algo extremamente comum, né? Um número grande de crianças vem apresentando o TDAH. As famílias, muitas vezes, não sabem muito lidar. Por quê? Porque, antigamente, o que era visto? Aquela criança teimosa, arteira demais, que os pais não têm controle sobre aquela criança. E, hoje, muitas vezes, a gente percebe que não é só, né, aquela questão da infância da criança ser um pouco mais arteira. Muitas vezes é uma questão aí cognitiva, é uma questão emocional, e essa criança ela precisa ser acompanhada para que ela não venha ter grandes prejuízos na vida adulta. Isso. Tá. O TDAH pode se confundir com o autismo, não? Olha, alguns sintomas a gente pode dizer que são parecidos. Acontece de ter os dois. Acontece de estar associado. Em algumas vezes a criança pode ser autista e também TDAH. Né? Sim. Então pode estar associado ou não. Sim, porque a criança autista ela é um pouco mais agitada também, né? Em determinadas circunstâncias. Porque o autismo ele não é só o autismo, ele tem vários segmentos, tem várias... Na verdade, a gente tem níveis de suporte diferentes. A gente tem níveis de suporte diferentes e comportamentos diferentes, né? Por isso que lá na clínica também uma coisa pela qual a gente preza muito, cada ser é único. Sim. Então, assim, um diagnóstico não define quem tu é. A gente sabe que vamos ter sintomas ali que se apresentam dentro desse transtorno e que vão se apresentar na maioria das crianças autistas, por exemplo, mas tem uns que serão muito agitados, tem outros que serão muito introspectivos, tem alguns que têm uma dificuldade com a fala, em se comunicar, outros nem tanto. Então, assim, a gente precisa dessa avaliação, vamos pensar assim, para saber qual é o transtorno que essa criança tem, para nos nortear enquanto profissional que tipo de intervenção a gente vai estar fazendo ali para melhorar a qualidade de vida dessa criança. Mas tudo isso vai muito além de um diagnóstico. Então, assim, quem é esta criança? Quem é esse ser integral que está ali na nossa frente? Como é o meio familiar que ela está inserida? Que tipo de suporte que essa família oferece? Isso tudo vai variar muito de criança para criança, né? Então, a gente não tem assim um padrão pré-estabelecido, porque tem muitas variáveis aí. Luciana, nós estamos falando, né? Mandar um abraço para o Nilson Pins, que também está nos acompanhando, a Irene Blas. Nós estamos falando de crianças, nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de uma fase assim que, por si só, já são, né, bem rebeldezinhos, como se diz. Como é tratar dessa criança? A mesma com TDAH ou nós estamos falando em autismo? Porque
Já no dia a dia, tu dizer para a criança ter regras, ter normas, né, é difícil. Imagina uma criança que apresenta problema. Como que se lida? E aonde entra a família para dar sequência naquilo que está se tratando? Porque ali não é a solução levar no psicólogo, num clínico e dizer assim, não, está contigo e tu resolve. A família também, no meu ponto de vista, tem uma grande parcela de contribuição para aquele tratamento dar certo. Não sei se eu raciocinei certo. Com certeza, né, Luciana? A gente vê isso na nossa própria filha, que tem síndrome, né? Sim. Então, a gente vê os profissionais de excelência também que acompanham ela, né? Eles conversam muito com nós, nos passam, né, o que a família tem, o contexto da família, né, no próprio tratamento dela, né? Vamos dizer que 70% aí aproximadamente é nosso, né? Mas a gente vê que é um contexto difícil até pelo que a gente vive do contexto do mundo hoje, dessa correria, né? E aí tu te deparar com essas situações que não é do teu dia a dia, né? Eu falo como pai, né, de criança. E esses profissionais a gente vê quando a gente nota a evolução dessa criança, né, Geraldo? Sim. A gente como pai, né, Luciana? A gente vê qual é os profissionais. Esse profissional é muito bom, né? É excelente para minha filha porque a gente está vendo resultado, né? Então, tem que buscar bons profissionais. A família é importantíssimo nesse contexto. E a gente, como familiar, né, se preparar. A gente não está, né, a gente se depara com uma coisa que é nova, a gente que é precisa diferente. aprender. Sim. Também. A gente precisa aprender muito. Não está preparado para uma situação... Não. A gente vai lá na maternidade para que, né, que seja tudo normal, né? O corriqueiro, como se diz assim, né? É o que acontece no dia a dia. E aí a gente se depara com outras situações que a gente tem que ser resiliente, que a gente tem que se adequar, né? Que tem que buscar. Mas existem as diversidades, que nem a Luciana falou, né? De família, de contexto familiar, né? Isso. Tem vários contextos familiares. Tem desde pessoas que têm mais condições, né? Até financeira, a gente fala, outros não têm. Então, tudo isso interfere, né? Tudo isso interfere. Então, a gente tem que trabalhar, tem que ter esse olhar geral para isso e ser muito resiliente. As terapias integrativas, elas são ótimas também nesse contexto. Até para um trabalho assim com os pais, né? Que já chegam com essa sobrecarga, né? A gente já tem a sobrecarga do dia a dia, né? Aí já pega as crianças com mais agitada, né? Que a gente fica mais apreensivo. E eu, com 15 anos de trabalho no SUS, vi aí que o SUS também, o Sistema Único também reconheceu a importância das práticas integrativas. Eu acho que nem todos os municípios aderiram, né? Eles instituíram a política de práticas integrativas complementares e não colocaram a parte do financiamento, né? Então, ficou uma deficiência. Isso. Mas o próprio SUS viu a necessidade, né, desse complemento, desse olhar para a família, do contexto todo, né, de que isso possa ser importante no tratamento da criança. Outra coisa que a gente trouxe, né, é o terapeuta ocupacional, que é de extrema importância. Quando eu trabalhava em Pelotas, na Secretaria de Saúde, e a Universidade Federal formava, acho que é a única que forma terapeutas ocupacionais, trazia para o setor que eu estava estágios, a gente disponibilizava estágios de terapia ocupacional. Então, a gente via a resolutividade, né, desse profissional, e agora eu comecei a entender também a necessidade da criança, né, porque a intervenção dessas crianças, quanto mais precoce, melhor, né? Mais evolutivo vai ser o desenvolvimento dela, né? E a gente traz esse profissional, que é o terapeuta, né? Com esse foco, né? De dar todo esse suporte, quanto mais precoce, mais
evolutivo vai ser esse tratamento. Até porque nessa questão, né, tanto dos transtornos como das síndromes, isso às vezes acaba atrapalhando a autonomia dessa criança. E o que um pai e uma mãe mais querem na vida? Saber que esse filho um dia será autônomo, porque nós não estaremos aqui para sempre, não é verdade? Exatamente. Então, acredito assim, quando chega um diagnóstico na nossa casa, qual é a primeira preocupação que vem? O que vai ser dessa criança quando eu não estiver mais nesse mundo? Né? É uma das primeiras coisas que eu acredito que todo pai e toda mãe pensa. E o terapeuta ocupacional é um dos profissionais que nos auxilia muito nessa parte de trabalhar a autonomia dessa criança. Então, assim, coisas básicas do dia a dia que para nós é automático. O ocupacional já fala da ocupação, né, sim, dia a dia. Sim. Então, assim, vai proporcionar esse cuidado com a higiene, por exemplo. Vai ensinar essa criança a escovar o dente, a pentear o cabelo, né? Coisas básicas do dia a dia para que ela vá conseguindo ser cada vez mais autônoma, né? E isso vai ser de extrema importância para ela na vida adulta, porque nós sabemos assim que hoje, graças a todos esses profissionais e essa gama gigante que a gente tem de intervenções já na primeira infância, muitos transtornos que essa criança apresenta não vão impedir ela de ter uma vida autônoma no futuro, desde que ela tenha uma assistência muito grande na primeira infância. Isso que o Roger falou aí, eu acho que eu acabei não falando aqui também das outras vezes. Nós temos na clínica um trabalho de intervenção precoce. Tá? O que é esse trabalho? Esse trabalho a gente pode fazer com bebê, tá? Com meses, assim, até 2, 3, 4 aninhos, para trabalhar estímulos, né? Formas de estimular esta criança no brincar. Por quê? Porque para nós adultos as coisas parecem muito objetivas, muito práticas, mas a criança aprende tudo na vida através do brincar. E aí a gente pensa assim, mas brincar a gente brinca em casa, né? Não, muitas vezes a gente não sabe a forma certa de brincar em casa que eu possa estar, então, estimulando a cognição dessa criança para que ela vá fazendo ali novas cognições e consiga, então, estar assimilando as coisas. E a criança vai assimilar através do brincar. Então, nós temos esse trabalho da intervenção precoce também. Nós temos 2 profissionais na clínica que trabalham nessa área, com os bem pequenininhos. E por que precoce, né? A gente sabe que existe, não que a gente vai estimular esta criança a vida inteira, né? Até que ela se torne adulta, e enfim. Mas nós sabemos assim que essa estimulação que acontece do 0 aos 4 anos, ela é fundamental, porque a gente tem nessa fase o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, a criança tem uma facilidade gigantesca em aprendizados novos. Então, a gente aproveita esse tempo, que é extremamente fértil, vamos pensar assim, para ensinar o máximo de coisas que a gente pode para ela. E, Geraldo, também, agora, pegando um gancho aqui da Luciara, quando ela fala que a gente é criado para a gente ter independência, né? Sim. E, às vezes, a gente começa a notar, né, que essa criança começa a não desenvolver a fala. Pelo menos a independência das coisas básicas a gente tem que ter, né? Que é o primeiro caminho para a pessoa ter o seu desenvolvimento na sua vida, né, integral. E às vezes a gente começa a ver a necessidade, porque aí ela não atingiu aqueles marcos do desenvolvimento, começou a não falar com a idade correta, né? Viu que ela não começou a caminhar, né? A alimentação, será que ela, né, vai ter capacidade de se alimentar? Então são vários contextos, e isso também vai, vamos dizer, vai minando a família, né? Quando tu começa a ver isso, tu vê a necessidade dessa intervenção, e o mais precoce possível, né? Como a Luciara disse, ela, né, essa janela de oportunidades tem que ser o mais precoce, né? Porque ela tem essa capacidade, quanto mais nova, de conseguir desenvolver isso que, né, com mais idade, talvez ela não tenha a mesma capacidade. Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Marcelo Pellegrinotti já está aí, deve te vir com muitas novidades hoje aí no Show da Manhã. Endereço e telefone e horários de atendimento da Vida Plena. Então, nosso endereço é General Câmara 1221, tá? O nosso telefone para agendamentos, WhatsApp, é 999 40 7491. 999 40 7491.
Tá? O horário de atendimento das 8h30 às 11h30 e da 1h30 às 6h30. E não faça que nem o nosso colega na primeira porta volte. Ah, sim, sim. Nós temos ali, são dois andares, né? Então, o primeiro que a pessoa vai subir a escada é uma sala de reuniões, que ali, num outro momento, a gente vai vir aqui falar sobre também, que ali a gente faz vários eventos e cursos e workshops, enfim, locamos também, de vez em quando, para algum treinamento. E é no próximo piso, então, lá no próximo piso, que é os consultórios, né, onde o pessoal está sempre por ali. Isso. General Câmara, qual é a clínica aí embaixo que tem no terra? Giza Cosméticos embaixo, nós somos em cima. Isso. Quem está de frente da Giza Cosmética, a porta da direita sobe. Isto. Onde foi o correio? Antigamente era o correio. Isso aí. Luciane e Roger, muito obrigado pela presença, sucesso para vocês, conte sempre com a gente na cultura, tá bom? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Geraldo, e ficamos à disposição da comunidade. Muito bem. Concluímos aqui o nosso Cultura Notícia, agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia, que Ele continue sempre a nos abençoar e a alegria de voltar amanhã às 7h30 com mais um Cultura Notícias. 9h em ponto.